Os desafios dos empreendedores e do lado artístico. Quero agradecer a Deus para o nosso 19º episódio aqui do nosso podcast Escadas para o Sucesso. E a Jesus, porque só Ele nos leva a Deus. Vamos começar então o nosso episódio número 19. Então aqui nós temos um convidado muito especial, né? E o tema desse episódio é Como viver de arte no Brasil? O lado empreendedor de um artista plástico que deu certo. Demétrio Muniz Pires. Vou fazer uma apresentação dele agora aqui, hein? Caprichada, ó. Hoje a nossa conversa é com um artista que prova na prática que é possível viver de arte no Brasil. Com talento, persistência e principalmente visão empreendedora. Demétrio Muniz Pires é artista plástico autodidata. Começou sua carreira em 1997, aos 24 anos de idade, pintando marinhas, paisagens, casarios. Com apenas 2 anos de trajetória, já passou a dar aulas e workshops por todo o país. No início dos anos 2000, desenvolveu um estilo próprio de arte abstrata em tinta a óleo, que o levou a conquistar destaque dentro e fora do Brasil, com participações em programas de TV, revistas especializadas e exposições em galerias importantes no Brasil, Portugal, Noruega e outros países. Hoje, mais uma vez, ele se reinventa. Trouxe uma nova linguagem para a sua pintura, com cores vibrantes, sobreposições ousadas, texturas espatuladas que mostram não só sua técnica, mas também sua inquietação criativa. E é justamente sobre essa trajetória cheia de mudanças, aprendizados, decisões estratégicas que vamos conversar agora. Demétrio, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui, viu, conosco. Eu que agradeço o convite. Vamos conversar sobre bastante coisa. Isso foi só um resumão, hein? Só um resumão. É muita história para contar. Bastante coisa. Uhum. Bastante coisa. Desde quando eu era office boy ainda. Ixi, Maria, faz tempo, hein? Nossa, que legal. A gente... Aí dá uma boa retratada assim, um resumo interessante, né? Certo. Da minha carreira artística, né? Fora isso, tem um lado empresário, comerciante também, né? Empreendedor. Porque eu costumo dizer que a arte não está em pintar, está em vender o quadro. Certo. Aí é que é o problema, né? Não adianta você saber pintar e não saber vender, tem que vender também. Senão você vai viver como, né? Não tem como. Exatamente. Então a arte está em vender também. Então conta um pouquinho dessas histórias pra gente aí, que nós estamos todos curiosos. Rapaz, aquilo que eu te falei, a gente conversou aí um pouco hoje antes de começar, né? A família toda é muito ligada à arte, né? Eu me espelhava muito no meu tio, que é um artista plástico bem renomado também aqui do ABC. E ele assina como Moro, né? Certo. E aí a família toda, minha tia também é artista plástico, eu tenho um primo que toca bateria na banda do Leonardo, que eu te falei. Olha, que legal. Eu tinha um primo que faleceu, infelizmente, que também pintava. O meu irmão começou a pintar, gostou, mas aí ele seguiu um rumo diferente. Então, assim, a família toda, minha avó desenhava, meu avô tocava cavaquinho. Então a família toda é muito ligada a isso, né? E eu tomei gosto porque eu via meu tio pintar, né? Aquilo que eu te falei, que eu entrava lá no ateliêzinho dele, aí ele estava ouvindo Scala FM, que era só música orquestrada, aquilo marcou, né? Eu adorava aquilo, porque ele transformava uma mancha preta numa árvore, um negócio louco, né? Uhum. E eu falava, como que ele faz isso? E aí eu fui tomando gosto, eu, em vez de estudar, eu matava a aula e ia ver ele dar aula. Olha então, só. E foi assim. Aí, com 20 e poucos anos, eu comecei a me arriscar. Aí eu percebi que no meu primeiro quadro, tecnicamente, ficou fraco, claro. Mas eu percebi que saiu melhor do que eu imaginava, muitas vezes. Uhum. E aí eu comecei. Todo dia eu pintava um quadro. Eu fiz isso durante 4 anos, toda noite. Eu trabalhava, que eu tinha loja. Certo. Trabalhava e pintava um quadro toda noite. E a loja já Foi era... minha faculdade. A loja já era já era de quadros? Sim. Nossa, sim. Que legal. Porque a loja, eu comecei antes de começar a pintar.
Tá vendo? O empreendedorismo, ó, o que ele faz com a gente, né? Então. E como eu te falei, eu comecei como office boy no escritório de contabilidade. Eu vi que só tinha maluco dentro do escritório. Eu falei, isso não é pra mim. Certo. Nem existe mais, né, office boy, né? Uhum, é verdade. É uma profissão que acabou, né? Acabou, é verdade. E aí eu comecei de office boy numa loja de disco. Aí eu me encantei por aquilo, né? Uhum, Que também não deixa de ser arte, né? Trabalhar com música. com certeza. E aí eu me esforcei muito. Eu lembro que aí eu percebi que eu queria ser vendedor, porque eu queria ganhar mais. Aí eu começava a fazer meu serviço rapidinho de banco, de cartório e voltava para ajudar o vendedor. E aí eu percebi o quê? Que para eu vender o disco eu tinha que conhecer a música, tinha que saber sobre o disco, conhecimento. E aí eu começava a estudar. Todo dia eu pegava vários discos e via, estudava a banda, o nome da banda, os componentes, que ano que foi lançado. Fiz isso por muito tempo. E aí eu comecei a pegar gosto pela coisa e fui. Aí fui promovido a gerente em um ano. Olha só. A Só que caminhada... aí eu tive a maturidade de entender que eu era imaturo ainda para ser gerente. Certo. Aí eu pedi demissão, fui trabalhar de vendedor numa outra loja, que era uma loja melhor de shopping, né? Uhum. Aí eu fiquei nessa vida aí de trabalhar, fui promovido a gerente depois também no shopping. E trabalhei acho que uns 10 anos com música, mais ou menos, isso. Aí veio o PCD pirata, veio lojas americanas com liquidação, não sei o quê. Aí quando chegou o MP3 eu falei, agora não dá mais. Aí não tinha como, Mudou né? o sistema, E eu né? tô falando da MP3, hein, que é lá atrás, né? Que antes do ano 2000 já começaram com o MP3. Aí eu passei a me dedicar, junto com a minha mãe, a confeccionar molduras. Porque meu tio pintava e a gente vendia as molduras para as alunas dele. Vendia muita moldura. Certo. E aí a gente descobriu que na Praça da República tinha uma feira que podia vender para os artistas que não deu outra. A gente tinha um monzão velho, enchemos o monza de moldura, que a gente fabricava as molduras, era tudo entalhada na mão. No domingo a gente chegou lá, o primeiro que viu comprou todo o nosso carro. Eu falei, pronto. Que maravilha! Eu voltou feliz da vida, cara. Uhum. E aí, enfim, só que isso ainda trabalhava na loja. De manhã eu trabalhava com a minha mãe e à tarde, até as 10 da noite, eu trabalhava no shopping, na loja. E aí meu pai faleceu, aí a gente se mudou para São Paulo, a gente abriu uma loja maior em São Paulo, porque a gente sabia que o nicho bom desse ramo era em São Paulo. Era uma loja que chamava Art Place, hoje já não existe mais. E aí lá tinha aula de pintura, de vários pintores, o meu tio era um que dava aula lá, outros artistas conhecidos e tal. E aí eu vi aquele universo, né, cara, eu tava em casa, né? E aí eu comecei a arriscar. Toda noite eu pintava um quadro, Em 2 anos que eu pintava, eu já comecei a dar aula. Olha só que legal. Me deu até dor de barriga. Nunca eu tinha dado aula na minha vida, né? Uhum. Era uma cliente que ela queria que a filha fizesse aula. E ela gostou dos meus quadros, né? E só que a filha era menor de idade, eu era jovem ainda, né? E ela foi junto porque ela ficou com receio, né? Da filha fazer aula sozinha. Aí no final a filha fez 1 mês, parou e ela continuou, foi minha aluna até eu parar de pintar. Olha só. O nome dela é Margarete, nunca vou me esquecer. Olha só, que maravilha. E depois comecei a dar aula, fazer workshop. Aí, nesse tempo, eu comecei a criar uma linha de abstratos, né? Aí, na época, tinha umas revistas que se chamavam Galeria em Tela, Pintura em Tela, que ensinava passo a passo. Eu lembro dessas revistas, muito legais, Lembra? né? Eu até tentei arriscar alguma coisa assim. E aí essas editoras me chamavam para ir fazer esse passo a passo. E aquilo, cara, é o que tinha no mercado na época, né? Então rodava o Brasil inteiro essas revistas. Nossa, que legal. E aí, cara, fui ficando conhecido, as pessoas de ateliês de fora do estado me ligavam para fazer workshops, eu rodei muito. E fui ficando conhecido, até chegar num programa de televisão. Não sei se você vai lembrar dele, era o Maestro Zácaro. Opa, com certeza. Era um programa que chamava Italianíssimo.
era na CNT, então passava mais no Paraná, porque a CNT é do Paraná, né? Mas era no estúdio lá na Lapa. E eu lembro que foi um desafio esse dia. A produção me procurou, perguntou se eu queria pintar um quadro ao vivo durante a gravação, né? Se tinha condições, eu falei, claro, eu consigo. E me marcaram uma data e um horário. Aí eu cheguei antes do horário, aí a moça chegou para mim, pô, mas você tá atrasado. Eu falei, não, eu tô adiantado. Ela falou, não, mas ninguém te falou que o horário da gravação mudou? Aí eu falei, não. Ele falou, o maestro tá até bravo com você lá, porque ele achou que você vinha. Ele falou, não, mas posso falar com ele? Ele falou, vai lá, fala com ele. Aí cheguei lá, ele falou, poxa, mas você tinha que estar aqui, tá horas, eu não lembro que horas. Mas eu falei, olha, a produção me falou que era esse horário, eu até cheguei antes. Ele falou, agora falta 15 minutos para acabar a gravação, tem 15 minutos de gravação, você não vai conseguir. Eu falei, eu consigo. Ele falou, essa eu quero ver, então. Armei minhas coisas lá, tudo, né? Durante a gravação. Aí pintei o quadro antes dos 15 minutos acabar. Olha só. Claro que não ficou aquele primor de quadro, mas ficou um quadro bom. Aí ele adorou, cara. Ele adorou, ele falou, quero você aqui agora toda semana. Olha aí eu passei toda semana tinha gravação do programa, eu passei a ser uma atração do programa. Atração do programa, que legal. E todo quadro que eu fazia, ele sorteava. Então foi bem uma época interessante. E aí, dentro da CNT, tinha vários programas de culinária, de futebol. Participei de todos. Olha, que legal. Porque eu fiquei conhecido na emissora, né? Uhum. Eu lembro até que eu participei num programa de futebol daquele Juarez Soares. Sei, pô, Juarez lembro. Soares. Fui lá, conheci o pessoal. E eu dando pitaco, nem sabia nada de futebol, mas foi legal, foi divertido, foi muito bom. E assim foi ficando bem conhecido, né? Minhas turmas não tinha, eu lembro que não tinha vaga para fazer aula, porque já estava tudo lotado, né? E foi essa curtição aí, foi muito bom. E aí eu aprendi bastante com meus alunos, né? Eu aprendia muito quando eu dava aula com os alunos, porque era sempre um desafio, né? Então os alunos às vezes vinham com umas coisas na cabeça, mas que estava na cabeça dele, não na minha, né? Falava, caramba, aí era um desafio. E sempre deu certo, sempre. Uma vez ou outra que não deu certo, mas aí talvez o aluno entendeu que, olha, isso aqui não é para mim? Não, tá muito fora do contexto, né? Certo. Mas isso é um resumão também aí, né? E fora isso, eu sempre fui envolvido com a questão da loja, que eu trabalhava com a minha mãe. Certo. Né? Trabalhava com a minha mãe. E sempre tive, por exemplo, como eu trabalhei muito no comércio, na loja de disco, então eu sempre tive na minha cabeça que se eu conhecer o produto profundamente, eu tenho muito mais facilidade de vendê-lo. Com certeza. Né? Então, se você não conhece o produto, você vai ter imensa dificuldade de vender. Então foi isso, por isso que eu vendia bastante disco, porque eu conhecia tudo. Eu lembro que assim, o cliente perguntava, ele vinha cantarolando a música. Aí eu sabia onde estava, que disco que estava, a faixa que era disco mesmo, não era CD não. Eu lembro, pô, disco era vinil, disco, então eu chegava, procurava o disco, eu ia lá na faixa que ele queria. Olha só. Aí vendia o disco na hora, essa, aí ele comprava. Porque se você ficar passando a música, eu lembro que você tinha que ficar passando a música, tudo, ele já desanima. Aí eu ia na música direto, assim. A pessoa tem aquela emoção, assim, tal da hora, tal. E eu sempre procurava, às vezes a música tinha não num disco só, tinha em 2, coletânea. Eu pegava a coletânea que eu tinha mais músicas interessantes e vendia. É conhecimento, puro conhecimento, né? E aquela coletânea que você fala, aqueles LP grandão, né? Que de duas. Isso, tinha duplo, faixas, tinha um duplo, tal, tinha. E aí a coletânea, tipo assim, uma banda lançou 10 discos, eram as melhores músicas desses 10 discos. Então eu já ia nele, porque eu sabia que aquele disco lá é fácil de vender. Nossa, que maravilha. Tudo é conhecimento. Conhecimento e também o fato lá que era prateleira, que eu imagino o tamanho daquela prateleira que era antigamente, né? Que você tinha que saber exatamente onde estava. Mas a gente sabia, eu te juro, eu sabia pela só em cima assim do disco eu fazia assim, já puxava ele. A cor já puxava. Impressionante. Mas é que estava todo dia ali também, né? E eu estudei bastante. Então. Eu estudava, eu ia lá, ouvia música por música.
E aí foi, aí você vai pegando um jeito. Então, né? Então é empreendedor, tá vendo? Quando você vai querer vender, você está querendo colocar na internet, né? Hoje nós estamos cheios aí, né, das tecnologias, sem dúvida nenhuma, inteligência artificial, tudo. Mas antes disso, eu tenho que conhecer o meu produto. Não, é assim, claro que Né? se você tem loja virtual, por exemplo, ou no Mercado Livre, você não tem como conhecer todos os produtos eletrônicos. Mas uma boa descrição do produto, foto do produto é interessante, né? Tudo isso é visual, as pessoas são muito visual. Você quer vender um carro, se você tira umas fotos horríveis, você não vai vender seu carro, cara. Vai ver, esse cara aí não tá, nem a foto não tá boa. Não, então, terrível, né? O cara tira foto de fora do carro, não tira de dentro. Tem que tirar, né? A gente é muito visual. E por isso que o quadro, né? Eu vendo o quadro, eu sei como que é. Tem quadro que tem mais cores, menos cores, para agradar todo mundo. Então tem que fazer um misto. Mas eu sei as cores que vende mais. E a tendência muda, cara. Teve uma época que era moda azul com amarelo, depois ficou moda com vermelho. Nossa, como eu vendi quadro vermelho. Eu pintava uns quadros vermelhões assim, nossa senhora. Aí saía na hora. Nossa, aí inclusive saiu em várias revistas. Aí eu lembro que eu via várias cópias, assim, dos meus quadros. Várias cópias. E eu lembro até que uma vez o Tom Cavalcante estava fazendo um programa, tinha uma cópia do quadro meu no estúdio dele. Cara, que chato, né? Poderia Você ser o olhar meu, lá, né? poderia ser o meu. Vou dar divulgadinha aí. É uma cópia. Nossa. Não, muito interessante, né? Esse trabalho, a gente vê que é um trabalho autêntico, é um trabalho diferenciado. E aí é uma coisa que é da sua identidade, né? É muito interessante isso. Sim. E aí a gente consegue identificar a sua obra pelo traço, Sim, pelas coisas assim, né? Principalmente essas mais antigas, você olhava o quadro e você sabia que era meu. Que Hoje eu também, mas eu diversifico um pouco mais, assim. Eu não fico muito num estilo só, assim. Eu consigo dar uma diversificada, né? Para atender o mercado. Eu costumo dizer que eu sou um pintor comercial mesmo, não tenho nenhuma intenção de virar um artista renomado, nada disso, né? Certo. Agora, assim, só para chegar onde eu cheguei também foi difícil, né? Tem o meu valor, né? Mas eu também sei que o meu trabalho é um trabalho comercial. Certo. E eu tá ali. Eu costumo dizer que eu sou operário da arte. Que legal, que legal. Eu me lembrei Operário de um detalhe. da arte. Eu me lembrei de um detalhe. Uma vez eu fui convidado a ir para o Mato Grosso do Sul e lá tinha o Canal do Boi, que tinha leilão de madrugada. Era leilão de joia e depois leilão de quadros. E o leiloeiro de lá me conheceu, gostou dos meus quadros e falou: olha, eu compro tudo que você pintar. Eu falei, nossa. Aí você uma casa com piscina e tudo lá. Eu falei, nossa, eu fui embora. Eu era casado com a minha primeira esposa. Peguei minha filha, ela, juntei minhas coisas e fui. Larguei minha loja aqui, ficou com meus irmãos e com a minha mãe. Falei, eu vou lá, beleza. Aí eu comecei a participar dos leilões, porque eu tinha um jeito tranquilo assim de... Eu ajudava ele no leilão, né? Aí, quando ele ia leiloar um quadro meu, ele me chamava e falava assim, o Demétrio Muniz está no estúdio hoje, Demétrio, um quadro seu aqui, fala desse quadro. Aí ele falava assim, Demétrio Muniz, hoje um nome, amanhã uma lenda. Nunca vou esquecer disso. Hoje o nome, amanhã uma lenda. Olha só. Aí depois ele falava ele olhava assim pra mim. Não, que... Foram 6 meses que eu fiquei lá. Foi uma experiência interessante, mas não deu certo, porque ele queria que eu pintasse só quadro pequeno. Ele falava assim, Demétrio, monitor, quadro, ninguém sabe, é igual para todo mundo. Só que o quadro pequeno ele me pagava mais barato, né? Aí eu tinha que pagar o aluguel de uma casa com piscina. Aí começou a não dar certo, né? Entendi. Aí eu voltei. A mamãe sempre abraça, né? Beijo, mãe! São histórias dos empreendedores, né? Como que é o nome dessa mãe? Deise. Ô, dona Deise, ó! Muitas histórias, cara, hein? Minha mãe é tudo na minha vida. Minha mãe, meus irmãos, minhas filhas, todo mundo assim. Mas a minha mãe, nossa senhora, tudo. Minha mãe é que
Meu pai morreu com 45 anos, eu tinha 20 e poucos anos. Nossa. Então, assim, ela que, né, que praticamente educou a gente, que até hoje, quando ela me vê, pode estar tudo bem, tem sermão. Ah, Tem então. sermão. Falo, mãe, eu não aguento mais sermão, mãe. Você vai ouvir, tá certo. É o jeitinho dela. Eu lembro minha mãe também já se foi, né? Mas assim, rapaz, tem uma questão aí que é a nossa, né, única, né? É única mãe e substitui. Eu falo, é amor infinito, cara. Amor exatamente. infinito. É um amor que não cabe no peito. Meu Deus do céu. Sustentava a gente lá, todo o conhecimento, toda a força lá tal, passava roupa, doméstica lá, que cuidava da gente. Olha, minha mãe já fez tudo isso então, e trabalhava, fazia de tudo para não faltar nada pra gente. E todos os filhos, tudo encaminhado, tudo certo. Meus irmãos também, tudo certo. Então, E graças muito, muito, muito a ela mesmo. não tem Mãe, sem palavras, né? Esse amor assim que a gente sente, essa energia boa, aquela coisa toda. Rapaz, E a minha mãe é jovem, assim, cara. né? Ela tem só 18 anos a mais que eu. 19. Então, assim, às vezes ela parece minha irmã. Olha só. E quando conversa assim, Sim, tudo, sim. aí a gente... Então, a marca que fica, né? Continuidade, assim, é muito... então assim, às vezes, apesar das broncas, mas tá tudo certo. Mas as bronquinhas pro nosso bem, né? Só pro nosso bem. Então, Demetrios, nós preparamos uma surpresinha aí. Surpresa? Surpresa, Nós fizemos um vídeo aí. Vamos ver se você gosta. Ah, que legal. Vamos ver, cara. Não sabia não. Dá uma Vamos ver. olhada aí. Zete. Olha, o jogador? O goleiro, ex-goleiro de São Paulo. Olha, que show de bola. Que maravilha. Interessante. Muito bom. Ele foi lá na loja lá e adorou. Ele gosta. Então. Que legal. Então, pessoal, aí, ó. Obrigado pela homenagem. Vamos incentivar aí. Moro Arte, em Santo André. Dá uma olhada lá no Instagram, Isso, fica ali na Pereira Barreto, né? Pra quem é do ABC. É bem na divisa com São Bernardo, ali do lado do Açaí e tal. Certo. Uma loja grande, uma Legal. loja bacana. Então, tem uma variedade. Tem bastante lá, coisa bonita lá. Estivemos lá hoje, lá. Foi uma delícia lá conhecer lá, tomar um cafezinho lá. Com certeza, tá todo mundo convidado. Maravilha. Vou fazer, tem algumas coisas que a gente preparou aqui também, umas perguntinhas básicas aí, né? Pra gente poder trabalhar o nosso marketing também aí. Então, para quem quer começar a vender arte, qual seria o primeiro passo mais inteligente hoje em dia? Bom, primeiro aprender a pintar, né? Se o cara também... Eu costumo dizer que é uma faculdade, né? Como eu te falei, eu passei 4 anos pintando. Então. Assim, eu vendia, mas não era assim, né? Depois de 2 anos que eu comecei a vender um pouco mais, mas demorou uns 4 anos, assim, para eu deslanchar mesmo, né? Que eu falo que foi minha faculdade, apesar de eu ser autodidata, eu fiz tudo sozinho. Mas a primeira pessoa precisa se qualificar bastante, né, tecnicamente, porque quanto mais tecnicamente você se qualificar, mais caro é seu quadro, mais bonito fica, mais pessoas se interessam, né? E para vender hoje, cara, antigamente eu não tinha rede social, né? Então a gente vendia para outras galerias, não só a minha, que eu tinha a minha loja, mas assim, eu abri um leque grande. Certo. Então eu vendia no Embu das Artes, eu vendia para
expositores que expunham em shoppings, essas coisas assim. E agora, hoje, você ainda tem as redes sociais, né? Então, assim, é que tem pessoas que às vezes acham que o quadro vale absurdo, que é caro, porque levou tanto tempo para pintar. Então, tudo isso, se você leva muito tempo para pintar e seu quadro não está tão bom, muda seu conceito. Inventa um estilo que você consiga pintar mais rápido e que fique dentro de um padrão de preço que as pessoas aceitem, né? Certo. Tem uma série de fatores, é difícil explicar aqui, né? Porque o comércio de arte tem a arte decorativa e tem a arte que é outra coisa, né? A minha é arte decorativa. Certo. Então ela tem um valor agregado? Tem, mas até um certo ponto. Certo. Então, quando eu vendo para algumas galerias de fora, eu tenho meu preço para eles, né? Eles compram lotes e aí eles vendem pelo preço achar que eles devem vender, que dá para vender o meu quadro. E agora, pessoas para começarem a vender têm que fazer isso. Começar nas redes sociais, divulgar, né? E se aprimorar. Quanto mais você se aprimorar, fica mais bonita a sua pintura, mais fácil você vai vender. Entendi. Que pinta bem, cara, vende. Então, isso é uma verdade. Tudo que é bonito, né? Que é esteticamente bonito. A gente veio aqui, teve o Bruce também. Um abração aí, Bruce, né? Que pendura os quadros lá e tal, faz composições e tal. Então, a gente já foi, né? Já foi, já. Então, super. O Bruce, ele teve lá acho que ele foi entregar um quadro no interior, uns quadros, não foi nem da minha loja, foi uns quadros de outro cliente que compra moldura lá. A gente faz moldura também. Então. E aí ele, instalador profissional, né? Cara. Foi lá, levou, instalou tudo. Então a gente ficou, inclusive, impressionado, né? Que assim, né? O cara faz as instalações lá, então depois mostra, né? Tem o Instagram lá, tá bombando também. E assim, só coisa bonita também. Sim, ele tem um nicho de cliente que é um nicho que digamos assim, padrão, de nível alto, de nível alto. Ele cobra caro, mas o serviço dele é impecável. Impecável, exatamente. Impecável, Tudo tem seu preço. Né? Um exemplo, né? Um exemplo aí. Não adianta ir com 70 mil comprar um carro, um SUV, você vai cair num Kwid, né? Então, né? Aí você... Verdade, Isso aí. Então tem tudo. Não adianta, tudo tem seu preço. Exatamente. Então, e nessa questão que a gente percebe, né? A arte decorativa, né? Eu gostaria de entender um pouquinho mais assim, por exemplo, você tem arquitetos, tem o design de interiores que vão lá, né? Já tem um... Isso, a arte decorativa, os clientes compram não para investimento, compram para decorar a casa. Perfeito. É isso. Só que o cliente que gosta de arte e que não tem pretensão de investir em arte, ele quer um quadro que tenha valor artístico dentro da casa dele, não uma coisa impressa. Certo. Então esse é um nicho mais ou menos que eu me encaixo, com os meus quadros pintados. Certo. Mas na minha loja eu tenho também os quadros impressos para pessoas que querem só decorar a casa. Tá, perfeito. Né? E hoje nem tem assim, nos meus quadros, se você comprar direto de mim lá, você vai pagar um pouco menos do que numa galeria, né? Obviamente. Certo. Mas às vezes eu nem tenho quadro lá, tá tudo nas galerias, né? Tá tudo na exposição. Itinerante ou... Mas eu pego muita encomenda pelas redes sociais, as pessoas me procuram. Hoje tem muito disso, de que às vezes vão nas galerias, olham lá a minha assinatura. Certo. As galerias chegam até a pedir para eu não assinar mais na frente, você acredita? Porque eles me procuravam nas redes sociais e encomendavam direto de mim. Encomendavam direto de você. E eu entendo, né? Claro. Claro, cada um tem que ganhar o seu, né? Claro, coloca a exposição lá e tudo, enfim. Mas é isso, a pessoa precisa primeiro aprender a pintar para depois pensar em vender. Então, exatamente. É isso, esse é o primeiro passo. E a arte como uma que tem essa questão complexa, né? Cada um tem a sua identidade e tal. A pessoa até se desenvolver em cada uma questão dessa aí. E procura alguém que você gosta, se espelha nessa pessoa, mas que seja uma pessoa bem sucedida. Não vai se espelhar num cara que não é bem sucedido. Entendi. Né? Eu me espelhei no meu tio, né? Que até hoje é bem sucedido, né? E eu gostava muito dos quadros dele, gosto até hoje, né? E me espelhei nele, mas depois eu segui meu caminho. Claro. Aí eu fui, né? Fui saindo nas curvas da vida e fui me virando, né?
E hoje eu pinto bastante quadro abstrato. Não pinto mais aquelas marinhas, aquelas coisas, porque hoje nas decorações não cabe mais. O que eu te disse? Minha pintura é decorativa. Decorativa, e aí você vai para empreender, para vender, para deixar isso, para movimentar, sim. tem que... Ainda tem mercado para isso, né? Só que é menor, é mais difícil. E é uma pintura que também é mais elaborada no sentido... É mais fácil de pintar, mas é mais demorado de executar. Certo. Então, teoricamente teria que ser mais caro. Aí piora ainda mais, né, a situação. E as pessoas às vezes acham que o abstrato a gente pinta rápido é uma coisa fácil de fazer. Não, é mais difícil, é mais difícil. É igual eu falo, uma árvore é uma árvore, você pinta 200 árvores, é sempre árvore. Montanha é montanha. Então, paisagem, essas coisas assim é fácil. O barquinho lá é um barquinho, você vira para um lado, vira para o outro, você muda a composição. Agora, abstrato, cada um é uma história. Você começa o quadro, você não sabe onde ele vai terminar. E único, né? E único, sem dúvida. Não tem como reproduzir um outro quadro igual a um outro abstrato. Ele pode ficar com as mesmas cores, semelhante, mas não passa de semelhante. Entendi. Agora, um quadro na linha acadêmica, que eu fazia antes, mas mesmo assim eu espatulava, tudo, eu consigo fazer bem parecido. Certo. Bem parecido, né? Agora, um abstrato, não. Um abstrato fica semelhante. Tá. No máximo semelhante. É bem exclusivo. E não é porque ele é rápido de ser executado que ele é mais fácil, não. Muitas vezes, inclusive, por exemplo, eu vou pintar um quadro, eu pinto e dou como terminado. Só que esse quadro ainda eu fico observando ele por uns dias, às vezes. Eu deixo ele encostado lá. E aí eu fico procurando o que eu posso ainda encaixar, ou elaborar mais, ou mudar. Isso é bem costumeiro. A não ser que for um quadro assim, o cliente encomendou, já me mandou uma foto de uma referência de um quadro que eu já pintei. Aí eu já sei que é aquilo ali, beleza. Aí eu pinto e já entrego, né? Mas quando é uma criação nova, é bem comum que eu espere uns dias, fique observando para depois ainda mexer no quadro. Aí depois, quando eu pinto esse quadro, aí eu faço uma série de quadros semelhantes. Aí eu, tipo assim, eu dou um nome, série Sky, sei lá. Aí eu ponho lá, essa série Sky, porque são todos na mesma linha. Um diferente do outro, mas é o mesmo segmento. E aí vai. É assim que eu me viro. E às vezes eu fico pensando, né? Cara, às vezes o cara é músico, ele fica milionário com uma música que ele compôs, né, cara? Então. Agora a gente, artista plástico, sofre, cara, porque cada quadro é uma composição nova. Olha só. É difícil. E uma composição, né? Uma composição assim até difícil, né? Porque de onde vem a inspiração, né? Essa é a pergunta que não quer calar. Assim, as pessoas perguntam, mas você se inspirou em quê? Não. É o lado financeiro, não tem essa, né? O que eu quero é que o quadro venda. Certo. Então, muitas vezes não significa nada para mim. Só significa, técnico, uma coisa técnica mesmo, né? Certo. Então não tem frescura. Eu te comentei com você que eu vi uma entrevista no Jô que a senhora, ele perguntou no que ela se baseou, o que ela via na obra dela. Ela falou, nada, a cliente pediu, eu fiz. Ela falou. Porque você muitas vezes tem que acompanhar a ideia do cliente, senão não vai vender. Como que você empreende com isso, né? Nem tudo eu me baseei em alguma coisa. Às vezes é muita coisa até. Como eu te falei, eu criei uma linha. Aquele primeiro que eu fiz e tal, daquela série, talvez eu tenha me inspirado em alguma coisa. Aí depois os outros, não, me inspirei naquele que eu fiz o primeiro. É simples assim. E aí né? vai que vai. Vai que vai. Mas cada um acaba sendo uma composição nova, porque você tem que mudar uma coisa ou outra, você tem que fazer uma composição em formas diferentes, né? E aí muitas vezes eu acrescento uma coisa ou retiro outra. E aí vai. Se mudou o tamanho, muda a composição, muda tudo. Porque a geometria já é Muda outra, tudo, o espaço, muda tudo, cara. tudo. Não é fácil, não. Quem olha pensa, não, cara. Se você me ver pintando, você vai falar, pô, é fácil. Mas se eu te der uma espátula na mão, você não vai saber nem a posição que você tem que pegar ela. Não sei nem, exatamente. Às vezes a gente olha lá, né? Por exemplo, vai contratar um profissional, né? E tudo mais, na nossa fábrica lá, de escadas.
Aí o cara chega, então, faz essa peça pra gente aí, pra gente dar uma olhada aí. Né? Aí, meu, o jeito que o cara pega na ferramenta, entendeu? Você já sabe. Já sabe. Se ele sabe manusear mesmo, não sabe e tal. Sem dúvida. Né? Regula a máquina de solda aí, vamos ver e tal, não sei o quê, entendeu? Aí, né? Nem precisa o cara soldar, só mostrar. E assim, viu, cara? Muitas vezes Muito também, às vezes assim, precisa ter disposição, tá a fim de pintar, senão não sai nada. Mesmo você sabendo de trás para frente como é o quadro às vezes ele não vai ficar legal, ele vai ficar com você fala, pô, não tava bem esse dia. Isso aí é comum, né? Mas não tem nada a ver com coisa espiritual ou com, sabe, com coisa, sei lá, tipo, não tem nada a ver. Bastante coisa aí que o pessoal às vezes fala, tem, né? às vezes você tá num dia que não tá afim de fazer aquilo. E que é normal. Que é normal. Às vezes normal, não é nada. Às vezes, sei lá, você vai ter um dia que você costuma jogar futebol. Você fala, pô, hoje eu não tô afim, não vai, não joga. E Por isso que esse jogador lá, o famosão, não joga nada, porque aquele dia não tá afim de jogar. Justamente não, quando precisa. Os caras vão... Só que a diferença é que eles ganham milhões, centenas de milhares de dinheiro. A gente não, né? Nós somos só simples mortais. Quer dizer, ele vai lá, né, nos treinos, ali naquela questão ali física e tudo mais, o cara ganhou a posição dele. Né? Mas e aí, se chegar no jogo lá, se não tiver muito inspirado, aí pronto. E é normal, cara. É normal, ser é humano, absolutamente assim. normal. É que como ele ganha muito para fazer aquilo, ele é cobrado, né? Então. Ele é cobrado, porque ele tem que se preparar para isso não acontecer, né? Exatamente. E nem todos conseguem. Eu te contei aqui fora do ar, né, que um tempo atrás eu só pintava se eu estivesse bebendo, né? Eu tinha que beber toda noite. Eu só pintava à noite, chamava um amigo para fazer companhia. E aí ele ficava comigo, eu comprava logo de 10 cervejas. Eu lembro que eu comprava assim 10 de garrafa. E a gente ficava tomava tudo. E não que eu ficasse embriagado ao ponto, né, assim, mas assim, eu ficava soltinho. Alteradinho. E aí foi quando eu comecei a lutar jiu-jitsu, eu parei de beber, né, naquela época. E aí eu não conseguia mais pintar. Olha só. Você vê que coisa? Não Parece que tem uma relação naquela experiência, naquela marca, aquela coisa que fica gravado, né? E assim, eu pintava, mas assim, as duras penas, assim, demorava muito mais para pintar e passava dias assim, sem querer pegar na espátula. Olha só. E aí eu me dediquei bastante no jiu-jitsu, que não foi só um hobby, né? Foi só... Pô, você falou então dessa carreira, e essa carreira sua aí, pô, do jiu-jitsu, né? Atleta internacional, pô. Consegui me graduar no jiu-jitsu, foram 10 anos de jiu-jitsu que eu lutei. Lutei um campeonato mundial, peguei medalha de bronze. Olha só, que maravilha. No Ibirapuera, nada gigante que tinha lá. Eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Mas foi bom, foi um tempo bom na minha vida que aprendi muita coisa no jiu-jitsu. Principalmente a hierarquia, né? Disciplina, você condicionamento físico, que é importante pra gente, né? E jiu-jitsu ensina muita hierarquia. Hierarquia e também que você falou, né? O trabalho em equipe também, trabalho né? Em equipe, muita coisa. Filosofia o respeito, mesmo. né? Você vai entrar no tatame e você cumprimenta em ordem de graduação, todo mundo. Então, tudo isso é hierarquia que você tem que respeitar. Desde a higiene, você entendeu? Então, porque ali o jiu-jitsu é um esporte que você... Contato físico de verdade, né? Sim. Então, muita coisa você aprende, mas principalmente hierarquia e disciplina. Né? Passa a ser até um estilo de vida, assim, você... manter o seu corpo em forma, né? Cuidar do seu corpo. Isso é muito bom também. Só que eu me lesionava muito. E aí não teve mais jeito. Aí comecei a me machucar muito. Veio a pandemia, parei. Pois é, né? Então, e também aqui a gente vai ficando mais experiente um pouquinho. E também não me fez ganhar dinheiro, viu? Só gastava com jiu-jitsu.
Ganhou saúde, né? Essas Sim, questões aí, anos de valorizaram experiência, lá e tal. saúde. Muito bom. Mas um kimono é R$ 700. Pô, então, aí você vai E ver você hoje. vira um tudo vício. fica Você começa a caro. comprar kimono. E aí tem uns que tem que comprar de uma cor e de outra, né? Aquele É. negócio todo, tem que ter todo um conjunto, né? Não é só uma. não é só Suplemento, musculação. Ih, rapaz. E aí vai criando, girando, né? Uma roda lá e tal. É muito bom, mas assim, pra ganhar dinheiro com jiu-jitsu nem pensei. Então. Porque, né, aquilo que você também fez um comentário, né? Falou que chegou lá e tal, você já é grandão, meu, né? Aí chegou lá, tinha um cara que era 2 vezes maior. No Mundial, eu lembro que tinha um peruano lá. Cara, ele era eu não sei, ele era fora do normal, ele era muito grande. Então, Ele foi campeão. Então. Foi campeão, ele era muito grande. Eu tenho quase 1,90 m, mas ele era muito maior que eu, assim. E forte, assim. Não sei explicar, ele era tipo, você olhava assim e chamava atenção. Aí você olha e fala, Ele ganhou do cara que ganhou de mim. Entendi. Nossa. É umas coisas assim que... Ele lembra que ele jogou o cara longe, assim, deu uma queda no cara. Assim, ganhou. Imagina o tamanho do cara, Mas ele era grande, cara, ele era grande. Era um brucutuzão, assim, enorme, assim. Aí você fala, nossa, de onde apareceu esse cara? Era muito grande. Dá até medo, né? Demétrio, você já teve que lidar com o medo da frustração? Já pensou em desistir? Já. Já há pouco tempo. Há pouco tempo mesmo. Eu pensei em desistir da pintura. Por alguns motivos, assim. Às vezes pessoal mesmo, não é nem só pela dificuldade. Foi dificuldade financeira? Por sérios motivos. Sérios não, desculpa, vários motivos, né? Alguma coisa me desmotiva. Eu lembro que eu te falei, eu tive o carro roubado. Foi um baque pra mim, né? Assim. E não que eu tenha pensado em desistir por causa disso. Mas isso dificulta depois você trabalhar, você entendeu? Mas balança, pô. Eu tô dando só um exemplo, tem né? um bem aí, tudo. Mas balança. assim, eu que já tive três esposas. Nesses períodos aí, você pode ter certeza que eu tive dificuldade, né? Pode ter certeza que sim. Como eu tenho a loja, aí eu tenho digamos assim, essa muleta para mim, né? Mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria ficar só pintando, sem a menor dúvida, né? Mas como a loja me deixa junto no ramo ali, no meio das pessoas que enfim, então me facilita muito. Então eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Entendi. Ao mesmo tempo. Às vezes eu estou na loja, eu estou pintando. Às vezes eu chego mais tarde na loja um pouco mais porque eu estou pintando em casa. E na loja eu lido com cliente de todo tipo. O cliente vai comprar moldura, o cliente vai comprar espelho, vai comprar quadro. Então eu estou sempre por dentro das tendências, né? Que isso é importante. Então às vezes eu vejo alguns artistas que são mais velhos, têm dificuldade nas redes sociais, que não sabem divulgar, eles não evoluíram. Meu tio, por exemplo, é um que ele parou naquilo que ele fazia. Ele tem o nicho de clientes dele ainda, algumas galerias que compram, mas ele tem certa dificuldade. Às vezes eu vejo ele meio, né? Só que você precisa estar inteirado. Então, como eu estou na loja todo dia, no ramo ali, aí me facilita. Mas se eu tivesse que escolher, era só pintar. Certo. Eu te comentei que é minha aposentadoria, né? Porque com 90 anos eu consigo pintar. E aí já... Se tiver alguém para vender, né? Vou ter que arrumar alguém para vender. Não, mas com certeza vai ter, pô, né? Porque eu acho que assim, que essa habilidade manual, essa questão aí, a gente não vai perder. Pode vir a inteligência artificial, pode vir isso, vir aquilo, mas isso aqui é uma coisa diferenciada, né? Não é uma coisa que você... vou reproduzir, que graça que vai ter? Não, né? É assim, eu até digo, hoje, por exemplo, o que custa caro? Aquilo que é manual. Pode reparar. Exatamente. Né? Qual carro que custa mais caro? É o carro mais carro artesanal. que foi feito artesanalmente. A Ferrari. Não é aquela coisa feita em produção, né? Não, é o carro manual.
Então, assim, os artistas que conseguiram sobreviver a essa fase digital, digamos assim, eu acredito que vai se dar bem. Por então. quê? Porque vai custar caro quem tem essa habilidade manual. Entendeu? Porque poucos têm. Ninguém mais pratica. E quem sabe fazer trabalhos manuais, pedreiro, por exemplo, vai ser super valorizado. Para mim, cara, pedreiro é artista. Então. É artista, porque não é fácil. Porque você imagina, a gente até comentou isso aqui, Demetrio, que é assim, ó, por exemplo, o pedreiro, ele tem que fazer, recebe um projeto, e aquele projeto tem que ser feito uma vez, tem que dar certo. O cara não vai comprar material duas vezes, ele não tem que vai... executar aquilo tem de que forma... executar aquilo lá. De forma perfeita. Que é igual mesmo o que você faz. Você pega lá, você pega um quadro lá e tal, imagina... E a gente conversou hoje sobre o Oscar Niemeyer, né? Então... Desenha essa porcaria aqui, ó, executa. É fácil, se né? vira. Quem se ferra? É o engenheiro e o pedreiro. O pedreiro que fica lá se matando, exatamente. Faz dar certo isso aí. Vai cair. Não. Põe mais uma coluna aqui. Putz, essa coluna aqui no meio. Nós fizemos uma escada lá, Demetrio, assim, ó. A escada tem 4 metros, 4,54 de diâmetro, né? Um redondão assim. E a escada, assim, a característica dela é uma escada helicoidal, escada formato caracol, né? De grandes dimensões, né? 4,54 de diâmetro e 5 e pouco de altura, né? 5 e pouco de altura. Toda de aço, né? Aço carbono, ferro, né? E os degraus de chapa de aço. E o guarda-corpo dela foi de vidro, né? De vidro curvo, né? Meu Deus. E aí o que acontece, né? Nós fizemos um estudo, fizemos um ensaio de engenharia, calculista, que nós entregamos lá a solução completa. E aí, só que acontece, devido a algumas características, né, que não foram estabelecidas anteriormente, colocaram um patamar. O patamar ia ser de concreto e passou a ser de aço. Entendeu? Quer dizer, mudou a composição da forma, então, quer dizer, todo aquele cálculo, toda aquela estrutura, não que ocasionou perigo, né? Mas, assim, teve uma diferenciação ali. E aí, nisso, deu uma espécie de um efeito mola lá e tal, né? Porque você faz projeto para uma coisa, você muda. Mudou um item tudo. ali, você mudou tudo. Claro. Entendeu? Exatamente. Então, acabou, né, que a gente teve que colocar uma coluna, né, no fundo da escada. E eu tinha avisado. Olha, uma coisa simples. Você vai para um portão na sua casa de alumínio. Então. Você precisa de um motor. Se você vai pôr de ferro, o motor não pode ser o mesmo que o motor de alumínio. 5 vezes mais pesado. É simples assim. Então, aí... Não precisa ser engenheiro para saber disso. Exatamente. Né? Aí, tivemos que colocar uma coluna lá. Mas assim, a gente estudou, né? Vou colocar a coluna, tem que ser redonda também, né? Esteticamente, vi uma posição e tudo mais, então vai ser uma briga, né? Porque assim, não tirou a estética. Não tirou a estética, cara. Na verdade, a pessoa não vai nem ver essa coluna aqui, né? Mas quer dizer, qualquer mudança que você faz, né, já saiu do projeto. Muda coisa. Tudo, às vezes não dá para executar. Exatamente, simplesmente assim. Às vezes não consegue executar. E aí, né, teve toda aquela bagunça. A gente tá falando do Oscar Niemeyer aí, tudo, né, que ele faz, né? Fez o projeto, o desenho lá, mas só que, peraí, isso aí não para em pé. Vamos fazer uma escada flutuante aí e tal. Beleza, você vai pendurar onde? Aí ele faz outro rabisco e fala, põe esse aqui, tá? Ninguém vai ver. Põe um vaso do lado lá. Esse cara quer morrer, né? Mas, enfim. Mas, olha, por exemplo, o que acontece comigo? O cliente fala assim para mim, olha, eu quero que você pinta um quadro para mim azul, roxo, vermelho, amarelo, sei lá, ele escolhe as cores. Tecnicamente eu sei que aquilo não vai funcionar. Então eu tenho que convencê-lo a escolher outras cores. Eu falo, olha, essas cores assim, tecnicamente, porque tem a parte técnica do quadro, que eu sei que não vai ficar bom. Algumas cores, por exemplo, não combinam, não adianta. Ou às vezes um quadro só tem cor fria, outro só tem cor quente. Você precisa ter equilíbrio. Mesmo o abstrato, ele tem luz e sombra, ele tem cor fria, cor quente, tem tudo isso. Então, senão ele fica como? Ele fica chapado, ou ele fica muito forte, ele fica muito fraco, muito opaco. Então, você tem que equilibrar tudo. Por isso que eu falo que o quadro abstrato parece... Muita gente fala, isso eu faço. Faz. Vai lá fazer, para ver.
É mais fácil você pintar uma casinha, uma paisagem, do que você pintar um abstrato. Então, Um abstrato com qualidade, porque qualquer coisa pode ser uma coisa abstrata, né? é, Mas um abstrato bonito é difícil. não, Muito imagina, pô, as difícil. combinações de cores, você saber fazer composição e tal, as pessoas pensam assim, tudo é fácil, tô vendo ali, parece que é fácil, rapaz, vai fazer. Por exemplo, Vai tem fazer. técnica que você tem que trabalhar com a tinta molhada e tem técnica que você tem que trabalhar com a tinta seca. Então às vezes eu trabalho às vezes com a mistura na paleta e às vezes eu trabalho com a mistura na própria tela. Não é muita coisa, é difícil. Então assim, às vezes aquela só sobreposição de uma cor sobre a outra vai dar outra cor, porque eu uso transparências. Aí às vezes eu não quero isso, eu quero já fazer a cor na paleta e já aplicar a cor pronta. É uma coisa, muda tudo. Então. Né? Então tem coisa que eu trabalho bem diluída, tem coisa que eu trabalho grosso de espátula. Então, aí entra a experiência do artista. Mas aí, quantos anos? Quase 30 então. anos. Aí vai lá você fazer, vai o Aldo lá. Se não tivesse aprendido Espátula. ainda. Que isso, rapaz, né? Tem que respeitar, né? Demétrio, na sua visão, o que separa um artista que vive da própria arte daquele que desiste no meio do caminho? Provavelmente técnica. Um teve mais. Ou sorte também existe, não vou mentir. Claro, claro. Mas normalmente os mais técnicos que pintam melhor sobrevivem. Os que não pintam. É igual jogador de futebol, como eu estou citando muito futebol, né? Mas é mais ou menos isso. Mas Ele vai chegar até ali, o júnior, aí depois, cara, é profissional. Aí só os feras, não adianta. É assim também na pintura. Tem muita gente também, o que acontece? São apadrinhados, como também tem no futebol, como tem em toda a profissão. O QI, né? Porque são pessoas que têm, às vezes, condição financeira e conhecem donos de galeria, isso, aquilo, ou então estuda com um professor renomado, e aí esse professor facilita a vida, sei lá, tem uma série de coisas, né? Mas, normalmente, quem vai longe são os que têm mais técnica. Isso é fato. Maravilha. Se você não souber pintar, as galerias não compram. Certo. Começa por aí. Vai ver que é uma coisa amadora. Então, se for um quadro amador, o preço é amador também. É mais ou menos isso. Agora, quem pinta quadro bonito, técnica boa, vai vender para grandes galerias, marchands, leiloeiros e assim por diante. Né? Aí é mercado de arte ou arte decorativa. Depende qual é o nicho de comércio que o artista quer. Então, quer dizer, por exemplo, assim, né? Lógico, né? Um artista renomado, ele vai ter que ter suas técnicas, né? Sim. E o decorativo também. Não é porque ele é um artista decorativo que não vai ter que ter pode acontecer. específico ali, Pode né? acontecer. Então, de repente o cara... Eu tenho uma amiga que chama-se Rosana Vaz. Ela também é até uma fonte de inspiração para mim, que ela pinta demais. E ela começou pintando uma arte decorativa, mas ela sempre foi muito boa pintora, mas muito boa. E ela cada vez foi aprimorando mais a pintura dela. E hoje ela vende, é decorativo, mas é para um nicho bem alto. Tipo assim, ela expõe em galerias de arte também e também vende para decoradores e arquitetos para altíssima decoração. Certo. Entendeu? Mas porque ela é muito talentosa. Ela é muito talentosa. E assim, também sabe vender. Ela tem um marido que trabalha junto com ela e vai, sabe? Eu lembro que eu comprava quadro dela para vender na minha loja, porque eu achava muito bons os quadros dela. Mas ela vinha assim, humildemente, oferecia, sabe? E aí foi, desse jeito. Hoje tem uma fila para comprar quadro dela. Aí tem o filho esperando. Tipo 1 ano. Olha só. A última vez que eu falei com Que ela, legal. tipo, eu tava em janeiro, ela falou, puta, Demetrio, só tenho para agosto agora. Olha. Que maravilha, né? Que a gente não tem nem ideia, né? Não tem nem ideia que isso pode acontecer, tá vendo? Né? Aí, como que não sobrevive de arte nesse país? Mas ela é talentosíssima. Então, talentosíssima. Só que ela pintava, lembra que eu te falei de pintar um monte de coisa ao mesmo tempo? Ela tinha uma gama assim variada, exagerada. Ela meio que algumas coisas eu percebi que ela tirou e foi por um caminho que você olha o quadro é dela.
Tá. Mesmo sendo totalmente diferente. Nossa, então, você falou, essa questão também é muito, muito importante, muito interessante também, né? Essa questão de você identificar o quadro, né? Que é do artista, né? Você exatamente. pode dar algumas dicas aí pra gente entender isso aí? É que assim, você pode pintar o mesmo tema, um artista e outro. Você, olha, tem uma paisagem aqui. Você pinta e ele pinta. Vai sair 2 quadros diferentes. Por quê? Um pinta de um jeito, outro pinta do outro. É como se fosse uma caligrafia. Certo. Eu te dou um texto para você escrever, a sua caligrafia é totalmente diferente da minha. O texto é o mesmo, mas a caligrafia é outra. Então, isso vai demonstrar, por exemplo, a caligrafia não fala que diz muito do seu caráter, essas coisas. Exatamente. Na pintura, ela dá para você ver o capricho, dá para você ver técnica, aí você vê muita coisa. E aí tem artista que você bate o olho e você fala, olha, se não for fulano, é da escola do ciclano. Né? Tem alguns artistas assim, Luiz Pinto, que é um artista já bem conceituado, e vários outros artistas seguiram essa linha dele. Então a gente fala, ó, se não é do Luiz Pinto, é de aluno dele. A gente já sabe, entendeu? Do Sarro. Você falou, ó, isso aqui foi inspirado no Sarro. Certo. Se não for dele, é de algum copista ou de alguém que, né? Mas dá pra ver, porque o trabalho do Sarro tem muita qualidade. Né? Então, bem diferenciado, né? Sim. Você falou da história dele lá, né? Do cubismo, essas coisas todas. Então, ele começou com essa linha de cubismo, de figuras deformadas, né? Não sei se foi ele que começou, mas digamos assim, ele foi um dos que eu me lembro que elaborou isso muito bem. Certo. Né? É um artista completo, escultor também, né? Eu acho que ele é melhor pintor do que escultor, na minha opinião. Certo. Mas é só minha opinião. Que eu gosto mais das pinturas do que das esculturas dele. As pinturas são fenomenais. Você vê Caro, assim, né, cara? Então, ele já é do mercado de arte. Não é o mesmo mercado que o meu. Certo. Eu não faço ideia de quanto custa um quadro dele, mas sei lá, $30 mil por aí. Depende do tamanho, o ano, enfim. Mas são quadros caros. Então. Né? Mas é um cara que criou um estilo, né? Criou um... E tem a identidade própria, né? Aquele negócio, a marca dele ali, você bate o olho e já sabe, né? Sim, ó. Interessante. Van Gogh é único. Se você vê algo parecido, é porque copiaram ele. Copiaram ele, exatamente. Né? Então, apesar de eu não gostar, assim, não achar que é grande coisa, mas cara, era um cara... Pra época dele, né? Era à frente. É louco, né, meu? Maluco, né? Completamente maluco. Aí vem uma história aí que eu queria saber. Todo artista é louco? Não digo que seja louco, mas todo artista tem uma loucura. Tem um pouquinho de loucura. Uma loucura boa, né? Que a gente consegue transmitir ela em eu não digo louco, ideia, mas tem manias, né? Os artistas têm manias. Principalmente os mais famosos, não digo artista plástico, mas assim, artistas de outros segmentos, de usar roupa esquisita, né, de querer lançar moda, de querer fazer, sei lá, né? Eu não sou assim, eu costumo ser, eu até falo para minha filha, você não tem que ser diferente de ninguém, você tem que ser ali, equilibrado, uma pessoa equilibrada, nem para menos e nem para mais. Para que você vai querer ser diferente dos outros? Não, eu lembro assim, um artista assim que eu, né, musical, né, que eu lembro lá, o Zé Rico, né, que gostava de usar né, pintar a unha lá. Ele tinha uma unha pintada, usava costeleta assim, com costeletona grande, né, e tal. Então, mas ele não foi conhecido por ser isso, porque ele cantava muito. Cantava muito, né? Ele é afinadíssimo. Afinadíssimo, uma voz espetacular, assim. Sim, né? afinadíssimo. Até hoje falo que no Brasil, entre os cantores, ele é o mais afinado. Ele e o Emílio Santiago. Então. Né? E aí você vê, aí ó, já é o conhecimento, tá vendo? Aprendeu um pouquinho com os discos aqui, música, pô. Então, que os dois já se foram, né? Mas parece que o Zé Rico, em primeiro, assim, que é de afinação, e o Emílio Santiago.
Ah, então, você vê? O pessoal fala muito bem do Emílio Santiago como afinação. Quem entende, né? Aham. Ele era muito técnico, assim. Nossa. E normalmente quem é bom, cara, faz algum sucesso. Aham. Né? Mesmo se seja, sei lá, se você for bom numa banda de cover, essa banda vai fazer sucesso no nicho dela ali. Exatamente. Se você também não compor, você não vai fazer sucesso. É. Você vai ter que compor. Tem que ter o seu. Não é Né, você verdade? começa ali, né, imitando, acompanhando e tal, mas depois ali você tem que seguir o seu Você vai se caminho. espelhar em alguma coisa. É. Né? Sempre tem uma banda. Por exemplo, a banda que eu mais gosto de rock é o Led Zeppelin. Aham. Quantos não imitaram o Led Zeppelin? Led Zeppelin também tem uma inspiração aqui, ó. Tem? Stay to Heaven. Não, Stay to Heaven, todo mundo que começa a tocar violão é obrigado a tocar essa música primeiro, né? Stay to Heaven. Nossa, maravilha, né? Então, é que o Led Zeppelin, pra mim, assim, foi uma banda que marcou muito minha adolescência. Eles na época já era antigo, né? Mas, assim, eu ouvia, foi quando eu aprendi a gostar de rock, assim, né? Porque eu via quanto era bom aquilo. E pena que durou pouco tempo, né? Que é fantástico, né? Aquele muito cara. boa, muito Quem passou por essa época aí ficou marcado, né? Eu lembro que aqui no ABC tinha antigamente uma rádio que chamava 97, que é hoje a Energia, né? Aham. Mas era aqui em Santo André. E de madrugada eles tocavam uma música que eu não, que era do Led Zeppelin, que eu não sabia o nome. E eu ficava até de madrugada para ouvir essa música. Olha Eu e só. meu irmão. A gente ficava ouvindo. Essa época também tinha isso, né? Que a gente Era pegava. tipo um blues. Eu E adorava. a gente tinha aquele comportamento, né? De esperar o horário do programa para assistir, né? Olha Sabia só que coisa, cara. naquele determinado horário aquela música ia passar. Ia tocar, né? É. Nossa, aqui. Você vê que coisa, como mudou né? o comportamento, as coisas, né? Mudaram assim, Sim. diferente. E eu aprendi a gostar de rock, assim, que eu me lembro nessa época aí. Aí você parece meio tranquilão e tal, assim, cara, tranquilo, aí em paz com você Sim, mesmo. mas eu sou mesmo, sou né? bem tranquilo. Essa personalidade aí é muito interessante, cara. Você. E aí não parece que você gosta de rock. Gosto de rock. Rock da Eu gosto pesada. assim, a nível musical, eu sou bem eclético. Aham. Mas eu tenho uma certa exigência, assim. Como eu trabalhei em loja de disco, você fica com exigência, né? Então, assim, eu não gosto, assim, dessas músicas de funk, então não dá, né? Pagode não tem muito a ver comigo. Sim. E sertanejo, esses novos, assim, eu não consigo gostar também, não. Também não, eu gosto mais do raiz mesmo. Não, raiz eu gosto. Então, Zé Rico lá, Milionário Zé Rico, e daí pra lá eu gosto. Pra lá, todos eles, assim, são... E quando é de qualidade, até mesmo se for música que eu não gosto, estilo que eu não gosto, se tiver qualidade, é legal. Né? Mas não é, você vai ouvir Marília Mendonça, você quer uma faca pra se matar, rapaz, sai fora. Não, aí não, né, pô? Né? Agora você falou das óperas, né, das músicas clássicas aí e tal, imagina o seu tio, né, pintando lá. Ele ouvia Scala Cara, FM então, e só tocava música orquestrada. Então, E ele ouvia delícia. porque era uma música eram músicas que eram tranquilas, né? E eu ficava horas vendo ele pintar, ouvindo as músicas Então, da Scala queira FM. não, talvez a sensibilidade dele vinha dessas músicas também, né? Ou uma coisa ajudava a outra. É engraçado que hoje ele não escuta mais. não escuta mais isso, não. Eu acho que foi época mesmo, é fase. Eu acho que é fase. Eu, por exemplo, quando eu vou pintar, eu gosto de pintar com música. Mas às vezes eu quero uma música mais tranquila e às vezes eu quero uma música mais agitada. Então, para pintar, eu gosto de ouvir música eletrônica. Eu vi lá hoje, uma seleção, tava uma seleção da pesada lá, muito legal. E às vezes eu gosto de ouvir Bom os gosto. flashback, às vezes eu quero ouvir mais rock, mas quase sempre quando eu vou pintar é música eletrônica. Tá. Porque é uma música que às vezes eu tô ali me mexendo, me movimentando, né? E aí é uma coisa que eu curto bastante. Às vezes eu quero baixinho, às vezes eu quero alto, depende, né? Cada dia é um clima diferente. Então isso que é interessante no mundo da arte, né? Cada hora você está inspirado em algo, né? Que você não percebe às vezes, né? É muito legal. Depende do seu estado de espírito ali na hora, sei lá, do seu ânimo. E eu acho que a música eletrônica, por exemplo,
Não aqueles bate-estaca, né? Aham. Mas a música eletrônica, ela anima, assim, ela te chama pra, sabe? Para um movimento, É, né? Para uma questão isso, produtiva, né? Algo. E, por exemplo, rock eu gosto, mas às vezes o barulho começa a incomodar. E a música eletrônica não incomoda. Não, Pra maravilha. mim não, né? Tem Pois mais é, pergunta? pois é, ô Demetrios, assim, ó, na verdade, rapaz, o tempo nosso passa tão rápido, que o Já papo tá foi? papo tá tão gostoso aqui, ó. Mas eu queria, assim, que você deixasse uma mensagem, cara. Por exemplo, né, pro mercado, o mercado hoje, né, exige do artista, do profissional, do empreendedor artista, vamos dizer assim, né? Qual a mensagem que você daria para esses empreendedores, cara? Para que para que seja uma mensagem forte aí. Você me pegou de calça curta agora. Eu não sei o que eu vou falar. O que eu já disse no decorrer do programa. Primeiro, é se especializar e aprender a fazer o melhor possível, tecnicamente. Certo. E segundo, se você quer viver disso, tem que aprender a vender também. É isso. A arte não está só em pintar, está em vender. Perfeito. É isso, na minha opinião. Certo. Então, como eu sou comerciante, eu tenho dificuldade. Então, assim, mas ainda consigo, porque eu tenho minha loja onde eu posso vender, eu tenho nas redes sociais, tudo. Mas, assim, primeiro, tecnicamente, você tem que evoluir o máximo possível. E depois que você achar que tá legal, claro, você pode vender. Mas, assim, quanto mais você se especializar, quanto mais você pintar a mesma coisa, você vai aprender. Não adianta você ficar pintando um dia uma paisagem, no outro dia você pintar um abstrato, no outro dia você pintar, sei lá, um prédio. Não, você pinta o mesmo tema por um bom tempo. Aí você vai se especializar naquilo. Certo. Você quer fazer, por exemplo, engenharia elétrica. Você não vai fazer mecatrônica. Você vai estudar engenharia elétrica. Exatamente. Né? Então é mais ou menos assim na pintura. É o negócio do pato, né? Tô lembrando. Então, porque assim, olha, eu sempre como exemplo o pato. O pato é uma ave que ela faz tudo que as outras aves, no geral, faz, mas ela faz tudo mal feito, né? Ele corre, mas corre mal. Ele anda, mas anda mal. Ele voa, mas também voa mal. Ele nada, mas também nada mal. Não é igual um peixe, né? Então ele faz de tudo, mas faz tudo meia boca. Então, eu prefiro ser uma águia, que é especialista na caça, por exemplo. Ela se especializou, ela vai lá, ela caça. Pois é. É isso. Então, como eu te falei, eu me especializei em pintar marinhas, principalmente. Aí depois eu fui, criei um estilo de abstrato, onde eu fui naquilo ali. Eu pintava muito, só aquilo. Se você ficar pintando cada dia um tema diferente, Aí você... você não vai conseguir. Verdade. Praticamente a mesma história, né? A gente Por exemplo, quando você está estudando, você vai estudar várias matérias. Depois vai afunilando, até você escolher o que você vai querer lá em cima. Certo. Aí você vai estudar aquilo. É direito, é medicina, é medicina. Entendi. Você não vai estudar direito civil na escola de medicina. Exatamente. Entendeu? Então, na pintura é mais ou menos isso. Você tem que se especializar, sabe? E aí, dentro daquilo, você fica expert. Aí você tem confiança em vender. Você sabe que o seu trabalho é bom. Você vai lá, você entrega com confiança. Então... Né? Porque quando alguém te pede alguma coisa, você não sabe pintar direito... aí acabou, né? Aí não fica legal. É isso aí. E aprender a vender, conhecer bem o seu produto e confiar nele. Então. Muita história, hein? Muita Né? história, muita história. Então, assim, eu quero que você faça aí sua propaganda agora. Minha propaganda? Sua propaganda. Legal. Seu peixe aí. Obrigado pelo espaço. Bom, pessoal, eu tô aqui em Santo André, né? A minha loja chama-se Moro Arte. Fica localizada na Avenida Pereira Barreto, número 2380, bem na divisa com São Bernardo. Lá a gente tem quadros impressos de todos os tamanhos, espelhos, moldura para você moldurar seu pôster, sua foto. Tem os meus quadros. Principalmente, né? E tá todo mundo convidado, né? Vamos lá, vamos fazer uma visita lá. Quem tiver alguma dúvida também tem as minhas redes sociais, que no Instagram é Muniz Demétrio e Facebook Demétrio Muniz, né? Sério. Busca lá no Google, lá, Demétrio Muniz, que você vai achar lá as minhas redes sociais.
E se tiver alguma dúvida, pode me chamar lá no direct, eu respondo todo mundo. Certo. E com o maior prazer do mundo, né? Maravilha. E é isso, e eu fico agradecido aí pela oportunidade. E precisando, a gente volta aí. Nós aqui temos o prazer imenso aqui, ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da sua história maravilhosa. Não, foi bem resumida, viu? Aqui. Imagino, tem história que eu não posso nem contar. Você me contou algumas. Contei óbvio aqui, muito legal mesmo. Olha, muito feliz aí com a sua presença, né? Com a sua simpatia e assim, com a sua calma, cara. Obrigado. Sua calma, você transmite paz, assim, alegria. É muito interessante. Mas acho que isso é meio de artista mesmo, né? É mais calmo. Imagina se fosse todo elétrico, não ia dar certo, não. Tá os quadros lá, muito louco lá. Ou desse tamanho ser nervoso. Rapaz, aí eu não ia entrar na loja. Então, pessoal, recebemos aqui então Demétrio Muniz Pires, né? E o nosso tema de hoje foi Como Viver de Arte no Brasil, o lado empreendedor de um artista plástico que deu certo. Olha, uma história maravilhosa. Então, até a próxima. Esse foi o nosso episódio número 19, né? E o nosso jabá agora, né? Escadas para o Sucesso Podcast, nos siga lá no Instagram e se inscreva, né? No Escadas Podcast para o Sucesso no YouTube. Então, até a próxima e muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço. E fiquem com Deus.